E isso tem muito a ver até com um tema que eu acho legal a gente falar, assim, qual é o horizonte para comprar fundos imobiliários, né? É para você chegar na feira, olhar para o tomate e tá barato, né? No caso, o fundo imobiliário e tá barato, e você comprar, porque a primeira sensação, né, a pessoa pode falar assim, não, é porque meu medo é cair ainda mais, né? Então, qual que é o horizonte ideal para comprar? Bem, a gente primeiro tem que ter a questão do horizonte, segundo é a questão da disciplina. O horizonte para fundo imobiliário, eu acho salutar você trabalhar com algo de 3 a 5 anos. Né? Por quê? Porque você vai acomodar diferentes momentos do ciclo imobiliário nesse horizonte. E os imóveis de diferentes segmentos têm diferentes comportamentos num determinado momento do ciclo imobiliário. Ora está super bacana escritório em São Paulo, mas escritório no Rio ainda vai estar se recuperando. Então, o escritório de São Paulo, por exemplo, está sempre na frente do escritório do Rio, no ciclo. Vai chegar um momento que eu vou ver escritório de São Paulo caro, mas o do Rio não necessariamente ainda vai estar caro. Então, é hora de comprar o do Rio. Para shopping, a mesma coisa. Você comparando shopping com logística, por exemplo. O momento que está bom para shopping não necessariamente também está muito bom para logística. Normalmente, eles vão rodando um atrás do outro dentro de um reloginho, né? É óbvio que quando a gente tem uma situação de pandemia, e aí você coloca ainda em cima uma guerra, todo esse ciclo fica bagunçado, né? Hoje, quando eu olho para fundo de tijolo, praticamente todas as classes estão implorando compra. Isso não quer dizer que todo fundo de tijolo na bolsa está barato, que é só fechar o olho lá e pegar qualquer um. Não. Tem coisa lá que eu ainda passo longe, tá? Mas tem muita coisa que eu olho lá e com o valor que eu pago na cota, se eu pegar todas as cotas daquele fundo naquele valor, pegar e converter isso em dinheiro, eu não conseguiria construir aquele portfólio. Eu não conseguiria construir aqueles ativos que estão lá dentro, né? Ou eu até conseguiria, só que eu ia demorar o tempo da construção. E eles já estão prontos, locados, gerando renda. Esse é um fator que assim, me deixa angustiado às vezes, como as pessoas não estão olhando. E as pessoas estão todas olhando para onde? Para fundo de CRI. Né? Por quê? Porque está pagando rendimento alto. É a moda. Né? O fundo de CRI é o jeans escuro, está na moda. O jeans. Né? Calça baixa agora, Ricardo. Também que seja. Pochete. Não, pochete já passou, né? Pochete um dia voltou? Voltou. Quer dizer, é como se fosse moda, né? Então eu tenho que estar na moda, eu tenho que estar no setor da moda. E não, a boa carteira de fundo imobiliário, ela vai ter fundo de tijolo, ela vai ter fundo de CRI, ela vai ter fundo de fundos, né? Para você surfar esse horizonte de 3 a 5 anos e extrair o melhor nível de renda possível dela. Né? Porque essa é uma das funções de uma carteira de fundo imobiliário. É ser uma maquininha de gerar renda para você, renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. Né? Eu dou um exemplo que parece uma mágica, né? De uma maquininha produzindo dinheiro. Se você tem 100 cotas de um fundo imobiliário, 100 cotas, e ele distribui R$1 por mês, no mês seguinte você tem 101 cotas. Porque você pegou R$100 e comprou mais uma. Ele foi lá, o próprio fundo imobiliário te gerou mais uma cota, aumentou o teu patrimônio. No mês seguinte você vai conseguir fazer isso de novo. No mês seguinte você vai conseguir fazer isso de novo. É uma maquininha de produzir dinheiro para você. Que você pode reinvestir ou usar o dinheiro se você estiver na fase de renda. Exato. Na fase de acumulação, a minha recomendação sempre é reinvestir. Você pode reinvestir no mesmo fundo, em um outro segmento. Por isso que você tem que ter uma carteira muito bem definida, estruturada. Né? Eu tenho tantos por cento em fundo imobiliário, tantos em ação. Aí você vai acompanhando os percentuais. Descolou, recomponho onde preciso recompor. Né? Esses casos desse dia... Ontem eu abri caixinha de pergunta no meu Instagram, já sabendo que ia chover pergunta desses fundos de papel que sofreram com forte volatilidade nos últimos dias. Né? E aí, muitas, no plural, perguntas vinham no sentido: Ricardo, o fundo tal... compro, vendo, espero. Bem, a resposta sincera para esse tipo de pergunta é: tanto faz. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E nenhum caminho serve, Nossa, inclusive. que filosófico isso. Bonito, né? E nenhum caminho serve, inclusive. Você não sabe o que você quer,
Né? Você está olhando para o fundo e qual é a função deste fundo na tua carteira? Você não sabe. Sim. Então, se você comprar, você acertou e errou. Se você vender, você acertou e errou. Né? E nesses cenários de alta volatilidade, as pessoas acham que não fazer nada é um problema. E às vezes é a melhor das alternativas. Né? A gente tá num mundo, né, em que às vezes você é cobrado por estar fazendo alguma coisa. Você tem que estar se mexendo. Você tem que estar produzindo alguma coisa. Às vezes você está parado no computador, olhando, pensando. Né? Ócio. Você não tá fazendo é nada. o ócio. Olha lá. Né? Tá fazendo nada. Tá sendo pago para quê? Para fazer nada. Não, você está pensando ali. Né? Enfim. Às vezes fazer nada é uma estratégia. E em muitos cenários, né, de alta volatilidade, é a melhor das estratégias. Né? Porque alta volatilidade, às vezes, é a areia movediça. Quanto mais você se mexe, ela te puxa. Né? Então, não fazer nada nesse momento, principalmente se você não sabe por que você comprou aquele ativo. Teve gente que me mandou pergunta, qual a tua exposição, curiosidade, nesse fundo? Eu tenho 80% dos meus fundos imobiliários nele. Então vende. Falei, olha, você vai ter que vender. Você não precisa fazer isso de uma vez, tá? Tem bolsa todo dia. Exato. Não é o segredo, tem bolsa todo dia. Tá? Aproveita quando o mercado estiver mais animadinho com ele, que deu uma subidinha, vende um pedacinho. Tá? E próxima vez que você for comprar fundo imobiliário, né, pensa por que você colocou ele na tua carteira. E